estamos gravando já, hoje é dia 30, né? 30 de junho? 29. 29 de junho? 29 de Junho de 2025. 29 de junho. Conta sua história, Luciano. Bem, vamos lá. A minha história, né? De vida de dança, né? Que eu acho que eu posso dizer vida de dança porque, segundo a minha mãe, ela contava que antes de eu mesmo iniciar em grupos de dança, né? Eu venho do interior, né? Um interior chamado Riacho do Bom Pasto, né? Que é um município é uma cidade do município de Boa Saúde, né? Então, eu não sei bem te dizer qual foi a minha influência, né? Pelo menos a princípio de modo sem ser envolvido pela questão ambiental. Eu posso talvez atribuir propriamente aqueles shows de forró que tinha lá no interior, né? Era normal os pais já levar os filhos e eles ficar dançando com suas esposas, e aí os filhos ficavam lá olhando, né? Mas o que é curioso é que eu comecei a dançar não no estilo forró, mas eu começava de forma, eu posso dizer, natural da idade, né? Lá quando criança. Isso quantos anos você tinha mais ou menos? Eu acho que eu tinha mais ou menos 5 anos de idade. 5 anos? 5 anos de idade. 4 a 5 anos, né? Vamos dizer assim. Então, eu até acho engraçado quando minha mãe dizia que eu costumava muito dançar pelado, né? Entendeu? Pelado com a mão no bolso, né? Porque lembranças dela, eu não lembro, né? 4 anos, 5 anos é difícil. Então minha mãe conta que eu já comecei assim dançando, né? Pelado com a mão no bolso. E quando a gente chegou aqui na capital, por volta dos 7 anos de idade... Isso em que ano mais ou menos de Natal? Cara, aí tem que entregar a minha idade, né? Hoje eu tenho 47 anos, né? Então, não dá pra calcular agora, né? Mas, se eu tinha 7 anos, você é bom de matemática? Não, sou muito mais meados de 80. Vamos lá. Eu sou de 1978, né? Então, 1988, 1998. É isso? Não, 70 e... Não, 78? eu já tô faltando 20 anos, né? Você é 70, de eu 78. cheguei aqui mais ou menos em 1978, então eu cheguei aqui 85. em 1985, por aí. Meados de 80. E aí foi aonde realmente eu fui ter, de fato, uma influência do que eu ensino e pratico hoje, né? Mesmo velhinho, eu ainda pratico, né? Então, quando a minha mãe, ela via um programa de TV, na época tinha a Xuxa, né? E tinha outros programas de TV que eu não me recordo agora. E toda vida que ela via um grupo de dança de rua, né? Que era o que se chamava bem na época, né? Dança de rua, né? E não existia danças urbanas, essas coisas, não tinha esse nome, né? Então, toda vida que ela via um grupo de dança, ela corria, minha mãe chama de novo, né? Ela chama de novo. Costumo dizer que eu tenho mais apelido do que o burro de Luiz Gonzaga, né? Porque meus irmãos têm um apelido, minha mãe tem outro, meus amigos têm outro. Mas enfim, né? Toda vida que ela via que um grupo de dança iria se apresentar em tal programa, aí ela corria e me chamava: olha, novo, vem ver um grupo de dança. Então isso eu ia olhando e achando bonito, né? Mexia com o meu psicológico e com a minha parte sentimental, né? E aí eu fui, né, de um certo modo, ganhando prazer nisso, né? Porque eu sentia tanto prazer ao ouvir e mais ainda quando eu ia praticar, né? Então, tempos depois eu conheci um amigo meu, né, chamado João. Hoje eu tenho muito contato com ele, faz muito tempo que eu não vejo, acho que uns 10 anos. E aí ele também gostava de dançar, né? É tanto que na época a gente fazia tipo as brincadeiras na casa dele, e aí a gente botava a música e começava a dançar. E aí ele que, de um certo modo, andando, né, em Natal, ele
na época, não sei se ele trabalha hoje, ele trabalhava numa concessionária de carro, então ele tinha muito conhecimento, andava muito para aqui e para lá, e ele encontrou um grupo chamado Estilos, né? Estilos? Estilos, grupo Estilos. Onde é que muito fica? Antigo, Mãe Luísa. Mãe Luísa, quem eram as pessoas do grupo Estilos? Olha, tinha 12 responsáveis, era o Eliomar, no qual ainda tem um contato, e tem o Eliomar e tem o Ivan. O Ivan, ele tinha muita influência do Michael Jackson, né? Tanto que ele tinha aquele cabelinho, que logo no início, quando o Michael Jackson dançava, ele tinha um cabelinho do lado, né? E aí ele tinha o mesmo cabelinho, fazia os mesmos passos, né? O Moonwalker, né? Lá de Michael Jackson, e inclusive introduzir em certas coreografias, né? Alguns passos do Michael Jackson. E aí depois que eu entrei no grupo Estilos, né? Eu lembro que na época eu sempre fui uma criança muito tímida, porque já assim, devido à criação que eu tive, né? Meu pai me repreendia muito lá, meus 6 anos, 5, 6 anos no interior, mas já sofria essa parte assim, a criação que eles tiveram, né? Também foi dado para nós também, né? Aquela coisa muito rígida. No roçado, por exemplo, né? Ia lá fazendo as plantações de milho, aí a gente tinha que colocar o milho, se não enterrasse direito, caísse um grãozinho fora da cova, né? Então já era motivo de você levar um cascudo, né? Que chamava na época um cascudo. E aí então a gente ia crescendo nessa coisa, né? De a gente tentar falar algo, fazer algo e ser repreendido. Então isso, de certo modo, eu acredito que travou muito a minha mente, né? Ao ponto de se tornar uma pessoa super tímida, né? E aí eu lembro que o primeiro dia, quando eu cheguei no grupo Estilos, nossa, cara, eu acho que a minha pressão alterou, caiu, acho que meu coração entrou quase numa arritmia, porque eu fiquei muito nervoso ao ponto de gotejar, né, suor pela ponta dos dedos. Então eu me tremia muito, mas tipo assim, como era o que eu queria, então de um certo modo eu venci isso naquele dia, né? Sim. Venci assim no fato de não acabar com a timidez, mas no fato de você não desistir. E na época, quando a gente ia aprender, né, nas aulas, não era aquela coisa igual você viu aqui, né? Aquele tempo, aquela parte, né, técnica, aquela parte de explicação, né? Que é como acontecia? Como acontecia, né? Como acontecia aquela parte antigamente. Teórica e prática, né? Então não tinha, era assim, você ia lá para trás, quando você estava iniciando, você ia lá para trás, ainda era mais difícil, né? Em vez de você ficar na frente, para ver melhor, então você ficava lá na última fila, né? E aí a gente aprendia olhando assim dos lados, aí acompanhava um passo, dois, errava, tentava pegar, enfim, era uma coisa bem difícil, né? Porque não tinha aquela aula estruturada, né? Mas tipo assim, era o modo de ensinar daquela época, né? Era o planejamento que tínhamos, né? Então a gente foi vencendo, e aí poucos tempos depois a gente já começou a se apresentar, o grupo Estilo foi muito bem. Tinha quantas pessoas o grupo Estilo? Olha, eu acredito que não tinha mais de 50 na minha época. 50 pessoas? Chegou uma época mais de 50. Quando foi que você entrou, mais ou menos em que ano, que idade você tinha também? Olha, eu entrei lá em 1996. 96. Foi aonde Tem um ano. Meu primeiro contato era num grupo de dança, em 1996. E foi eu e esse meu amigo João, né? E aí, qual era o material, as coreografias, como naquele tempo, o que é que você imaginava que dançava? Como é que vocês chamavam aquilo? O grupo Estilos dançava? A gente chamava de street dance. Street dance. Só que era um street dance que no meio das coreografias, ou no final, tinha a performance de break. Foi aí onde eu conheci o Paloma. Tempos depois, o Paloma, acredito que chegou em 1997, por aí. E aí foi onde eu conheci ele. Tive esse contato do break, apesar de já existir alguns alunos que faziam break na época, já mandavam flare, né, já mandavam 8.000. Mas aí, com a chegada de Paloma, ele trouxe muito mais coisas. Já era avançado. Mais avançada, né? Mas
um dos que mais dançava na época do estilo lá, eu acho que só tinha dois. Um era o Wellington, né? E tinha o apelido dele era Santos, né? Santos? Ele até hoje é muito ligado à capoeira lá, inclusive do berimbau. Ah, Então o Santos! Santos já foi, na época quando eu Dos entrei, o Estilos? Santos já estava lá dos estilos. Só preciso falar com ele. Então o Santos tem uma boa história também, né? Porque ele já vem do estilo, entrou na capoeira, né? Não abandonou, né? Não digo abandonou, mas ele encerrou a carreira dele na dança break, né? No street dance na época também. E aí ele passou a treinar e a trabalhar com capoeira também. Né? Quando você estava no Estilos, você tinha ciência que havia outros grupos que faziam a mesma coisa que o Estilos fazia? Sim, E quais eram? Na época do Estilos, também tinha um grupo lá em Nova Natal. Agora, para recordar o nome desse grupo agora, eu sei que o nome da professora lá, né, que ensinava, comandava, era Tasmânia, né? Tasmânia. E aí era um grupo muito estruturado, com boas coreografias, com bons figurinos, né? Acredito que ela tinha um apadrinhado na época. E era esse grupo, né? Eu acredito que junto com um dos Guarapes, que eram os rivais na época, né? Entre aspas. Como era o nome rivais. desse grupo dos Guarapes? Olha, não me recordo agora, mas eu lembro que tinha esse dos Guarapes, né? Eles eram de street dance, de breaker, misturavam Eles eram só de break. só de break. Mas tipo, na época quem tinha o break e o street dance era o diferencial, né? Tem quem tinha o street dance. Quem tinha o street dance associado ao break era o diferencial. Então a gente participou de muitos shows, né? Na época tinha um show chamado Show de Verão, né? Em que era transmitido por uma emissora. E aí a gente viajava, ia para touros. Aonde estivesse acontecendo naquele ano, a gente era convidado. Participando de alguns programas de emissora, como aquela apresentadora Eliane, eu acredito que é Eliane. Não lembro bem direito o nome dela, mas era da TV Cabugi. Sim. Não, da TV Tropical, perdão, da TV Tropical. Então a gente apresentou lá. Eu acredito que na época também já tinha aquele Fernando Luiz também, né, que fazia eventos. Então quando você veio para Natal, você veio para morar na Zona Norte? Em qual bairro? Eu morava no Igapó, não, no Jardim Lola. Né? Jardim, que ia lá para Manuísa. Não, na época quando eu cheguei do interior, eu morava lá em Jardim Lola. Aí eu acredito que a gente passou lá um ano, fomos morar no Vale Dourado. E aí do Vale Dourado a gente se mudou depois, acho que passou lá uns 5 anos. A gente foi morar na comunidade Aliança, né? Já é vizinho ao Vale Dourado. E aí ia pra Manuísa? Isso, aí a partir daí foi onde realmente eu cheguei a ir para Manuísa. Só que não foi bem de imediato, porque as condições financeiras naquela época eram muito, muito precárias, né? A gente já vem do interior, né? Família carente. Então a gente chegava aqui, lá em casa, as irmãs elas são mais velhas do que os homens, né? Então elas foram as primeiras que trabalharam. Meu trabalho na época, eu lembro que era pregar um menino na escola, ganhava R$30 por mês. Então por mais que eu quisesse ir para Mãe Luísa, a gente foi adiando por falta de condição. Eu acredito que durou mais ou menos uns 3 anos para realmente a gente chegar aí lá, né? Sim. E por sinal eu fui a primeira vez com a ajuda do esse amigo João, que ele deu a primeira passagem para mim. Esse João, né? João. Aí pouco tempo depois eu entrei numa empresa de confecção, né? Foi aí onde eu comecei a receber meu primeiro salário, apesar de eu nunca ter deixado de trabalhar, mas era aquele trabalho de criança, vender um picolé na praia, então era só para o sustento, ajudar na renda de casa. Minha mãe já era separada dos meus pais, né? Então e a rotina? Já era separada do meu pai, né? A rotina nos Estilos, como é que era? Quais dias de treino? Quanto horário de treino? Como vocês montavam as coreografias? De um responsável? Era um coletivo? Aonde vinham essas informações desses passos, dessas danças? Como eram para vocês? Certo. Deixa eu ver. Pode repetir? A rotina, como é que Sim, a rotina. Quais Não, era dias, assim, horários? Lá tinha os dias de terças,
quintas e sábado. Era esses 3 dias. E aí sempre acontecia no mesmo lugar. Qual era o lugar? Rapaz, eu não me lembro o nome do espaço, mas... Consegue descrever? Mas não tem aquela parte hoje lá dos eventos ali naquela praça, Sei. né? Era depois da igreja, que hoje eu acredito ser alguma coisa de serviço lá comunitário voltada para o cidadão, né? Sim. Documentação, essa coisa. Era um espaço É fechado? um espaço fechado, mas era tipo um conselho comunitário, uma associação. Hoje lá funciona, mas é outra associação. Sim. Eu acredito ser algo ligado à prefeitura. Sim. Então, depois de lá a gente foi ensaiar ali próximo da Avenida Guanabara, em Mãe Luísa. Não sei se ali é Mãe Luísa. E aí era um espaço maior, mais amplo. E foi justamente nesse espaço, nessa época, eu acredito que por volta de 2002, que o Eleomar, ele estava passando por alguns problemas de família, psicológico também. E aí eu já fazia parte da diretoria nessa época. Você tinha entrado? Já fazia parte da diretoria. O Ivan, ele já tinha se ausentado, né, que ele era o vice-presidente. E eu acredito que na época eu era o secretário, né? Não, aliás, eu acho que eu era da parte de... Eu não me lembro bem, mas eu acredito que eu era da parte lá de conselho fiscal, né? Porque Então era uma associação? Era um grupo informal, porém os alunos eles pagavam uma mensalidade simbólica para ajudar na manutenção do grupo, né? Olha, eu acredito que se for nos dias de hoje é como se valesse, eu posso estar errado, mas é como se valesse assim uns R$12, vamos dizer assim, no dia de hoje. Então era algo simbólico, só para ajudar na manutenção do som, numa passagem, quando o aluno tivesse, era voltado sempre para isso, né? Fazer uma camiseta para o grupo, né? E tem esses dias, né, que a gente ia, e depois que eu passei a ficar à frente, né, eu acredito que ficou um pouco mais difícil porque eu fiquei sozinho, né? Já não tinha mais aquela diretoria no qual a gente pudesse contar com todos, né, para com um. Mas você chegou a montar coreografias por estilos? Não, eu cheguei só a administrar. Mas era dançarina ao mesmo tempo que administrava? Isso, eu era dançarina e ao mesmo tempo administrava. Então, as coreografias, elas tinham influência, né, desses grupos que a gente assistia na época na TV, mas sempre era passos, digamos assim, criados, né, pelos próprios dançarinos, mas quando a gente chegou já tinha várias coreografias que foram criadas pelo Eleomar e o Ivan, né? Aí tempos depois é que outros jovens chegando, que já tinham experiência de dança, aí passaram a fazer novas coreografias junto com o Eleomar e o Ivan. Eu lembro até de uma passagem do rapaz, eu acredito que ele é da banda do Rio Grande do Sul, em que ele é bailarino. Não sei se ele já está hoje em Natal, mas o nome dele é Samarone. E ele modernizou muitas coreografias do grupo, né? Ele deu aulas, workshop mesmo na época para pessoas, acho que ele passou lá, teve uma experiência lá com a gente, eu acho que dos 3 meses. E aí nesse período ele montou, acho que umas 2 coreografias, no qual mudou o nosso estilo, a nossa forma de como ver a dança e de como criar novos passos, né, para as coreografias. E aí eu lembro que na época era até uma música brasileira que dizia: vou fazer você dançar, era tipo um funk. Aí a gente fez esse trabalho com ele, né, que foi muito maravilhoso, e no qual mudou o estilo de como a gente fazia coreografia, né? Mas a gente não deixava as antigas, que para nós era relíquia, né? É tanto que eu carrego esse princípio para mim, né? A gente pode montar aqui 1001 coreografia, mas as antigas para nós é como se fosse a base. Se tirar ela, as outras caem, entendeu? Importante isso. E quando foi em 2004, né?
eu não tive mais condição de permanecendo lá. Eu lembro que, inclusive, na época, quando era em Mãe Luísa, né? O pessoal tinha muitos boatos, né? Falava muito de Mãe Luísa, que era perigoso, não sei o quê. Eu passei alguns sustos, né? Eu acho que por umas 3 vezes eu desci aquela imensa ladeira correndo, né? Antigamente eu levava até uma caixa de som também. Aí eu lembro que a gente, nessa época, aliás, eu já ia só, né? Porque o João, ele já tinha encerrado, né? Já tinha parado. E aí eu permaneci. O prazer de dançar, sabe? Aquela coisa de amor mesmo era tão bom que... Você tinha quantos anos aí? Quantos anos eu tinha? Eu acho que eu já tinha uns 21 ou 22 anos. Porque eu comecei, eu tinha, eu acho que 17 anos, eu era só vendo, calculando a data, né? Eu comecei em 1996, né? E na época que ele saiu, acho que eu já tenho mais ou menos aí, 21 anos a 23 anos de idade, né? Por aí. Mas aí eu persisti, né? Venci o medo, mesmo sabendo que Mãe Luísa era perigoso. Talvez essas carreiras que eu dei na descida tenha sido só uma suspeita causada pelo medo. Mas eu vi uma pessoa andando rápido assim, né? De encontro a mim. Né? Engraçado que isso até hoje, né? Isso até hoje. E é isso, essa foi a história lá de Mãe Luísa, né? Depois, quando foi em 2004, isso eu encerrei a carreira no estilo em 2003, né? Já assim, mais ou menos no meio de novembro para dezembro. Aí, mediante essa dificuldade, Paloma também que era casada, naquela época era muito difícil, né? E aí a gente, a princípio, a gente queria montar aqui o Arte de Rua, mas como se fosse um grupo que montasse um trabalho, como se fosse um projeto de extensão do estilo. A gente ia ter o nome Arte de Rua, mas como se fosse um projeto que ia elaborar coreografias, tipo para quando o estilo precisasse, unir esses dançarinos com ele. Só que tempos depois o Eleomar, depois de sua volta, né, em 2003, ele não conseguiu mais dar continuidade devido a esses problemas, né? Familiares. O Estilos acabou depois disso? Aí depois disso, em 2004, eu acredito que, não tenho certeza, mas no ano seguinte, 2005, ele já encerrou, né? E a gente chegou até levar uns dançarinos lá, fazer o encontro, mas aí infelizmente não deu para ele continuar. E a gente seguiu, né? Sim. Seguiu trabalhando, tendo como fundamento, né, de dança e a forma de como também educar e dar as aulas fundado no que a gente aprendeu nos estilos, né? Então, para mim, o Eliomar, ele sempre vai ser meu mestre. Toda vida que a gente se encontra, eu digo isso a ele, né, que ele foi o meu mestre, né? Ele realmente trabalhou comigo de tal forma que eu continuo até hoje, né? Nunca parei desde 2006 até aqui, né? E aí quando a gente montou o Arte de Rua, né, eu lembro que a gente fez um trabalho mais voltado de fato para o social mesmo. Na época, quando a gente iniciou, não tinha esse estilo de dança aqui na Zona Norte, um pouco no bairro que eu morava. Eu morava no Aliança, né, e o Paloma no Vale Dourado. Sim. E aí a gente montou esse projeto, inclusive a gente criou esse nome, eu lendo revistas da época de São Paulo, de cultura de rua, né? Aí tem uma frase lá, arte, né, de rua, só que a gente queria montar um nome que chamasse direto, arte de rua, um nome só, sem dividir, arte de rua. Então a gente tirou, né, o E, né, do T, aí colocou o D associado ao rua direto, né? E aí ficou Arte de Rua. E aí a gente criou esse nome, mas na época o nosso principal objetivo era fazer um trabalho de prevenção às drogas, né? Porque na época do bairro ali, desses 2 bairros, ou melhor, essas 2 comunidades, que é do bairro Nossa Senhora da Apresentação, era muito violento, muito violento. Ainda era daquela época que se você fosse no bairro do outro, você era espancado, você era morto, então a violência ela predominava naquela época, né? E a gente até tinha medo desse projeto que a gente criou, o nome, né, que era
grupo Arte de Rua intitulado Amigo Não Oferece Drogas. Então a gente tinha medo de chegar com o nome desse projeto, falar no microfone, ou às vezes a gente levava uma faixa também, né? Que tinha o nome Pratique Dança, Diga Não às Drogas. E a gente sempre levava isso e a logo da CRIO, né? Arte de Rua. Sim. E aí, na época, tinha um político, pode falar o nome dele? Pode. Na época tinha um político que iniciou, quando o grupo iniciou, a gente já teve ele como padrinho. Foi, quem fez essa ponte foi uma colega da gente, né, que ela de certo modo contribuiu muito com o início do Arte de Rua, né, que era auxiliadora. Eu trabalhava na mesma empresa na época, né, que era Guararapes, e ela lá era encarregada, e eu trabalhava no setor de embalagem, na parte de controle de qualidade, né? Eu então, o fazia primeiro parte lugar de olhar aquelas roupas estavam bem, eu precisava voltar para o Então, público. o primeiro espaço que o Arte de Rua se estabeleceu foi aonde? Em qual rua? Certo. Olha, interessante como o grupo começou, porque a gente foi fundado em 11 de abril de 2004. Mas só que não era pra gente ter começado bem antes. Sim. Era pra gente ter começado dia 3, se eu não me engano, dia 3 de abril. Não, dia 3 de abril. Eu acredito que... Eu não me recordo agora, mas foi uma semana antes, né? Uma semana antes era pra gente ter começado. Aí, o que é que aconteceu? A gente chegou na escola, pode falar da escola? Pode. Na escola chamada Escola Municipal Professor Valdo Pinheiro, né? Conheço, Valdo Pinheiro. E aí, na época, tinha muito aquela coisa, né? Dos vigia, a gente dizia que os vigia praticamente quem mandava na escola no final de semana, né? Nossa. Então eles tinham muito preconceito com essa arte, apesar de não ter muita experiência, muito contato, né, visual com esse estilo, mas era a forma como as pessoas na época se vestiam, até hoje se vestem, né, como você sabe, quem dança break, quem faz parte dessa cultura hip hop se veste diferente, né? Então a gente sentiu meio que preconceito, a gente chegou lá e ele... a gente viu ele chamou, e é como se ele não estivesse lá, a gente chamou. Eu sei que findou tempos depois, né, ele veio, então a gente se sentiu muito frustrado, era para começar a tal hora, já começamos bem tarde já. Aí, no primeiro dia, né, interessante que a gente iniciou esse grupo, eu, o Paloma, né, Sim. e a minha sobrinha e 2 vizinhas, então começou o grupo, 3 mulheres. 3 mulheres. 3 mulheres, não deu nem um garoto, foi 3 meninas. E foi a minha sobrinha e Qual essas é o nome 2 dela? vizinhas. Minha sobrinha é Yara, aí tem as 2 vizinhas que é Richelle, e o nome da outra não me recordo agora, mas eram 2 irmãs, né? E aí elas foram nesse primeiro dia, mas tipo, foi tão frustrado que as pessoas que vieram tiveram que voltar. As pessoas que não vieram, teve ensaio? que praticamente não teve ensaio. A gente entrou, né, só conversou lá com as meninas para empolgar elas, para a gente tentar vir no outro final de semana. Aí eu fui no meio de semana conversar com o diretor, explicar o que ia acontecer, para ela dar uma força. Né? E aí quando foi na semana seguinte, que já foi... Então era para ter iniciado, né, não era em abril, era em maio, né? Era para ter iniciado em maio o projeto. Sim. Na última semana de maio. E aí a gente teve que iniciar em abril justamente devido a essa frustração que a gente teve. Então a gente optou por não declarar como iniciado nessa data. Entendi. Né? E aí a gente veio a outro final de semana e deu certo. Então, que foi nessa mesma escola. Isso. E nesse dia deu muito inscrito. Foi mesmo. Muito inscrito, que até as meninas né, que iniciaram com a gente, elas ajudaram a fazer a ficha de inscrição dos alunos. Né? Então já começou assim, esse dia 4 foi explosão total, muita gente. E aí, quando a gente passou uma temporada curta lá, justamente quando enfrentava esses problemas dos vigia, né, que ficavam. E aí, tempos depois, a gente foi para o Dalva de Oliveira, que é na Avenida Boa Sol. Escola Dalva de Oliveira. Aí a gente levou o projeto para lá e foi lá onde a gente iniciou um trabalho com palestras
de prevenção de drogas, e a gente também levava muita palestra de gravidez na adolescência. Isso para os alunos da escola. E os alunos da escola, os alunos do projeto e comunidade. Sim. Então, quem vinha dar essas palestras, normalmente era esse vereador, na época chamado Luiz Machado, né? E ele era o palestrante. Ele era professor, né? Ele tinha muita experiência nessa parte também, que era o que ele trabalhava também, né? Com a educação. E aí ele dava essas palestras, e quando ele não podia vir, ele contratava alguém para vir dar essa palestra, né? Sim. Então eu lembro que a gente fez uma palestra que foi muito comovente, né? Essa mãe já tinha uma aluna no grupo, aliás, 2 alunas no grupo, e ela gostou tanto dessa palestra sobre drogas, e ela tinha um irmão adolescente que enfrentava muito problema com drogas, né? E aí, quando terminou a palestra, ela me procurou, né? Até me emociona, que ela veio chorando para mim e disse: professor Luciano, eu queria muito que o senhor me ajudasse. Eu disse: o que aconteceu? Não, porque eu gostei muito da palestra, achei muito boa, me ajudou bastante, ajudou minhas filhas, e só que eu tenho um irmão que tá perdido nas drogas e tal. Aí eu disse a ela: diga ele que venha conversar comigo. Aí ela disse: tá bom, traga ele no final de semana. Eu sei que ele veio, né? A gente conversou com ele. A gente não tinha pessoas assim, um psicólogo para encaminhar, mas a gente tentava fazer dessa necessidade do outro e da nossa, né, da necessidade dele, a nossa vontade, que fazia com que a gente, sabe, tivesse um dom de falar as palavras na hora certa, no momento certo, e tentar mudar a realidade dessas pessoas, né? Então eu lembro que ele passou uma boa temporada, né? E essa temporada serviu muito para ele, inclusive, melhorar, né? Essa Ele parte participou do grupo, drogas e isso. Legal. E aí ela fazia de tudo para manter ele lá, né? Infelizmente isso é uma coisa que está na nossa sociedade aí cada vez mais, né? E é um câncer, né? Você tem que gastar muito, colocar em clínica, mas as pessoas elas findam retornando, né? É difícil. Então, é difícil de vencer. Eu sei que tempo depois ele saiu do grupo, e depois, anos depois, as meninas saíram, mas muitas das vezes é questão de trabalho, né? Às vezes é um adolescente e às vezes se casa e não dá mais continuidade, porque você sabe que acontece muito. Mas enfim, né? Depois dessa escola, vocês foram para outro espaço? Pronto, depois dessa escola, a gente foi para um conselho comunitário do Vale Dourado. Vale Dourado. Você chegou a treinar lá com a gente. E ali fica na Avenida Interlagos, Avenida das Fronteiras. das Fronteiras. E aí lá a gente... Quais eram as pessoas que já estavam lá quando vocês foram para a Avenida das Fronteiras? Quantas pessoas, quem eram as pessoas ali que vocês... Olha, a quantidade era por volta, eu acredito, de umas 30 pessoas. E aí, quando a gente chegou lá no conselho, esse número aumentou mais ainda, né? É tanto que quando a gente ia treinar, a gente deixava uma turma sentada, né? Sim. Às vezes no chão, quando tinha cadeira, bem recuado, né? E a gente trabalhava com essa primeira turma, aí depois vinha a segunda turma. E na época também tinha muita criança, né? Tinha muita criança, às vezes tinha pessoas que vinha dançar, mas trazia seus filhos também. E aí isso de um certo modo dificultava, porque a gente não tinha um espaço amplo, que era um conselho, na escola tinha. Sim. Mas por essas dificuldades a gente passou a E trabalhar as no aulas? conselho. Era sempre você e Paloma ou tinha mais As pessoas? aulas sempre eram dadas por mim e Paloma, né? Eu cuidava mais dessa parte das coreografias, né? E o Paloma do break. Tempos depois é que eu fui realmente eu ficar como principal responsável, né, lá pela turma do break, aqueles iniciantes, para ensinar os movimentos. É tanto que eu digo, eu não me tornei um b-boy porque eu abdiquei, né, desse lado, para me tornar um treinador desses alunos novatos que iam chegando.
Então eu treinava de fato. Na época eu não tinha a formação de profissional da educação física, né, e professor, justamente porque eu não sofri essa influência ao ponto de dizer, pô, eu tenho que realmente me tornar, né, professor para trazer um conhecimento teórico e técnico maior para essa juventude, né? Então eu dava aquelas aulas, né, de treinamento de força, resistência, Isso né, já muscular, mas sem saber de nada, na vontade, né? Sim. E como é que consistia a aula? O que é que você pensava? Não, acho que para um dançarino, um b-boy, uma b-girl que está aqui no arte de rua, que ele tem que aprender para fazer parte. Quais eram os primeiros passos, os movimentos? Como você estruturava isso? Certo. Desde a aula inicial, meio e fim, Sim. assim, a gente, como eu não tinha o conhecimento, então não tem esse lance de aquecimento, né? Uhum. A gente chegava aqui, simplesmente, eu já sabia que tinha uma necessidade de melhorar o condicionamento físico, então a gente fazia as flexão, as meninas, né, a gente sabia que tem que ser de joelho, fazia todo aquele treinamento básico, flexão, abdominal, agachamento livre com peso corporal, mas a gente não tem esse trabalho que você viu hoje, aquecimento, né, focado nas valências físicas e tal, e não tem essa parte, né, técnica de fato que tem hoje. Então a gente fazia esses trabalhos de força, né? As meninas, eu sempre botava uma camisa sobre o tronco delas, descia, né? Eu ajudava a subir na parte concêntrica, né? E aí a gente ia de acordo mesmo com a necessidade, não era de conhecimento. E Os aí, passos que você passava, quais eram os primeiros passos? os passos a gente, na época, sofria a influência da mídia, né? Então a gente fazia o quê? Pô, a gente assistia uma coreografia, pegava esses passos, uma fita que a gente antigamente tinha muito, aquelas fitas de videocassete, né? A gente via aquilo e tinha como inspiração. A gente não fazia os passos, né, em si da coreografia daqueles artistas, mas a gente tinha inspiração e através desses passos a gente criava outros. Eu perguntei isso porque, por exemplo, eu via muito o invertebrado. Era uma característica das meninas e dos b-boys também tem invertebrado. Era algo que você sempre enfatizava. Quais eram os passos que você enfatizava assim, no processo de aprendizagem do arte de rua? A gente priorizava, né, os invertebrados. A gente tinha como base rolamento para frente, para trás. A gente tinha o invertebrado, né, como você bem viu nas aulas, né, quando você fazia parte. A gente tinha o que a gente chama de albateno, né? Sim. Baby freezer, aquelas coisas básicas que a gente sabia que iria ajudar em outras. A gente trabalhava o moinho, que a gente sabia que ia ajudar, que é o de mil, né? A gente sabia que ia ajudar no flare. Então a gente sabia que o básico que a gente dava, esse espaço que eu te falei, né? Junto com o treinamento de força e resistência, a gente sabia que de um certo modo ia dar um suporte para esses alunos através da criatividade deles e do prazer que eles tinham em dançar, realmente elaborar os seus próprios estilos, seus próprios fundamentos. E é como se você pegasse uma criança de 3 anos e você fosse dar uma aula de educação física a ela, e não precisa dar. Você deixa ela lá num ambiente no qual não tem um objeto, um material, um móvel que vai machucar ele, deixe ele lá à vontade, que ele vai aprender da forma mais natural, né? Então a gente praticamente dava esses fundamentos a eles e deixavam eles se desenvolverem, né? Mas lógico, sempre aquele suporte, né, de segurar no corpo, de ajudar, né, a subir, a descer, para que a mente deles conhecesse esse caminho e aí pudesse realmente aprender, né? Nesse período no arte de rua, quais os outros grupos que havia em Natal, que você tinha conhecimento? Do nosso estilo? Quando havia o arte de rua já, Certo. quais outros grupos que tinha? Que você, quando ia para os eventos, para as apresentações, que você sabia que existia? Ali o arte de rua foi criado em 2004, 2005, 2006, 2007. Quais os grupos que havia em Natal? Você tinha ciência? 2004... a gente estava focado muito em apresentações, a gente se apresentou em vários lugares, né? O foco era a apresentação. No antigo Machadão, né, que hoje é a Arena das Dunas, a gente se apresentou lá, porque na época o professor Luiz Machado, ele tinha chamado o aulão, né? Então, quando ele ia fazer esse encerramento anual,
Então ele fazia sempre num ambiente grande. E eu lembro que a gente foi no Palácio dos Esportes, a gente foi no antigo Machadão, né, que hoje é o Arena das Dunas. A gente foi, acho que no Camana, era o antigo Camana, não sei. Eu sei que a gente foi em vários lugares, né? E depois daí, né, a gente fez muitos eventos em cima de palco, né? Eventos de rua. A gente já dançou naquela antiga Choque Casa Show ali na Estrada da Ridinha na época. Eu sei que a gente participava dos principais eventos da cidade, época, né? Da cidade. Era o maior grupo nesse período? Era. É o que estava em todo lugar. A gente dançou, né? Era chamado Shows da Comunidade, né? Talentos Potiguar, né? Talentos Potiguar, né? Shows da Comunidade. E aí que era uma competição anual, em que esse show passava por todos os bairros e cada bairro ele pegava, ele pegava daquele bairro, pegava 2. E aí esses 2, eles iam competir final de ano junto com toda a seleção desses outros grupos dos outros bairros. E na época eu lembro que foi selecionado da Zona Norte, né? Foi selecionado o Arte de Rua e esse de Tasmânia, que eu acredito que era não sei, acho que era o grupo Fênix na época. Não existe mais hoje, né? E aí a gente chegou lá na final, né? Foi uma tarde inteira de competição e aí a gente ficou como campeão, né? Aí ficou como campeão. A premiação foi celular, tinha dinheiro, uma TV, foi um bocado de brinde que a gente ganhou, né? Associado a essa premiação na época. Então, quando o Arte de Rua, já ali em 2005, 2006, 2007, quais eram os outros grupos que havia? Pronto, nessa época, né? Eu não sei os anos que os grupos têm, né? Mas nessa época do estilo já tinha esse grupo dos Guarapes, né? Mas não era inteiramente só break, né? Mas tipo assim, de break mesmo da nossa época, eu lembro que existia exclusivamente o Arte de Rua, né? Sim. Tem o grupo das Rocas, que é o Elemento X, né? Eu não sei o ano que eles iniciaram, mas eu lembro que quando a gente foi se encontrar, era por volta de, eu acho que 2007, por aí. Isso em 2006, em eventos e encontros, né? Naquela época existia uma grande, entre aspas, rivalidade, né? Em que cada um queria ser melhor do que o outro, entre aspas, né? Cada um queria... Esses encontros aconteciam aonde? Esses encontros, cara, é uma pessoa que depois você tem que procurar, que ele foi muito fundamental para iniciar esses eventos. Tem só como baixar um pouquinho? Obrigado. Então, Renato. É um cara que ele movimentou muito os eventos da época, né? Ele fazia vários campeonatos, ele pesquisava muito sobre música, vários grupos, né? Ia lá na casa dele, pegava a música com ele. Então ele era aquele cara que tinha tempo de pesquisar. Ele era o cara que realmente pesquisava na época, tinha tempo de estar lá. Ele era muito daquela coisa de estar em computador, né? Tanto que hoje eu acredito que ele trabalha nesse negócio de internet, né? Ligando, internet, essas coisas aí. Aí, na época ele fazia esses eventos, né? Aí, tempos depois a gente começou a fazer também, né? Porque os eventos nossos eram voltados a palestras. Aí depois a gente começou a realmente, de fato, fazer campeonato, né? Competição. A gente tem um evento chamado Dominarte, né? Que era Domingo com Arte e Informação. Onde tinha palestras, tinha competição de break, tinha competição de danças urbanas, né? E tinha apresentações também. A gente às vezes levava até banda de rap também para cantar. Então a gente tentava fazer um evento completo, né? Com grafite, né? Só que nem sempre a gente tinha a parte do grafite e rap, mas sempre que a gente podia, né? De acordo com as condições, a gente fazia os 4 elementos, né? Esses encontros aconteciam em quais localidades de Natal? Pronto, esses encontros, Carcará na época ele fazia um evento chamado Som de Reis. Então, esses encontros eram às vezes no Som de Reis, às vezes era ali num prédio próximo do cartório do Igapó ali. Vocês sabem onde é ali o cartório do Igapó? Não. Naquela descida ali, antes de chegar na ponte, do lado esquerdo. Aí quando você vem subindo da ponte tem uma entrada à sua direita. O cartório fica logo à sua direita. Então
você seguia um pouquinho à frente, aí pegava a próxima à direita e já era esse galpão, né? Que lá era um conselho na época, não sei o que é hoje. E aí o Renato fazia esses encontros lá, e a gente também tinha muitos encontros de forma assim, espontânea, não era marcado, lá na área de lazer. Antigamente, onde a gente se encontrava, era naquela parte da frente, que hoje é uma sala fechada, né? Hoje é uma sala fechada, que tem algumas atividades lá. Mas antigamente era tudo aberto. Lá onde os grupos se encontravam para batalhar, a roda de break acontecia. Lá era o treino de todas as crios na época, que era o arte de rua, o elemento X, né? E o de Renato. Pronto, eram essas 3 crios na época. E Renato tinha um grupo? Tinha. Qual era o nome? Não lembro, isso eu não me recordo. Mas na época eu só lembro desses 3, de break mesmo. O dos Guarapes, né, que era break e street, na época também já tinham encerrado. Né? Isso por volta de 2007, 2005? Eu acho que por volta de 2005. 2005. Esses encontros na área de lazer, eles findaram em que ano mais ou menos, você lembra? Olha, deixa eu tentar recordar aqui. Eu acredito que 2008, por aí, 2008 a 2009, já não... Porque eu lembro que em 2009 a gente foi para a nossa primeira viagem para fora do estado, né? Fomos para a Batalha de João Pessoa. Então você viava para fora do Foi a primeira viagem que a gente teve, 2009. Né? Desencadeou outras viagens, né? E aí... Qual era o evento em João Pessoa? Era Extreme Jump. E nessa época que a gente viajou para João Pessoa, já não existia mais esse trabalho. Se foi em 2009, então vamos botar que em 2008 já não tinha mais esses encontros. E era tipo rivalidade mesmo, né? A galera lá, quase que contato fisicamente, mas o nosso grupo sempre era instruído, né, a não provocar nem... Quais eram os principais integrantes da época? Do arte de rua, assim? Na época era Kaline Elaine, aí tinha o Cícero, né? Cícero. Tinha o Alexandre, que era o esposo do Kaline, né? Que se conheceram na CRIO, que se casaram. Ele é esposo dela ainda? Não, hoje não, são separados. Mas eles se conheceram, né? Se casaram e tiveram um filho, né? E se conheceram na CRIO, né? E tinha também o Paloma, eu, né? Tinha o Teteu, né? Que é um big boy que realmente fez história hoje. Talento. Todo mundo lembra do seu talento. Inclusive, prepararam uma homenagem para ele nesse primeiro evento que a gente foi, o Extreme Jump, né? Que foi o... Não vou recordar o nome da pessoa agora, né? Mas... ele até hoje ele trabalha muito nessa parte de difundir o hip hop lá, né? E ele veio aqui para um evento que o Renato fez, ele viu o talento, né, que o Teteu tinha e falou com a gente e prometeu quando a gente fosse lá fazer uma homenagem para ele. E aí entregou essa homenagem, né, deu um troféu, foi bem legal. Que legal. Mas outras pessoas que a gente pode recordar nessa época, né? Tinha o Bebê, né? Nessa época que já dançava. E tinha também o irmão dele, né? Diego. O Diego. Eu me recordo assim. E tem uma Abigail, que infelizmente ela não está mais entre nós, Samara, né? Que era uma Abigail pouco conhecida, mas que ela tem uma história muito, muito importante dentro da crise. Infelizmente ela tinha depressão, né? A gente não sabia e a gente veio descobrir depois que isso aconteceu, porque assim, ela morava em tipo, como se fosse um orfanato, né? E a gente não sabia, porque eu não sei bem a história, né? Porque como ela tem esse problema, então ela tem essa coisa muito de fantasiar a história. Ela me dizia me falou uma vez que ela olhava assim para o espelho e fazia cara de choro, cara de sorriso, que ela sonhava em ser uma atriz, né? Ela sonhava em ser uma atriz. Mas isso, lógico, era problema psicológico que ela tinha. Mas você sabe que tem depressão, que é a pior que tem, é aquela que você mascara, né? Você não demonstra para a pessoa. Então, como ela já não tinha pai e mãe,
e a gente sabia pouco da história de vida dela, familiar. Eu cheguei a ver uma vez essa responsável desse instituto, né, que cedeu uma casa para ela morar, né? Segundo ela, né? Mas eu acredito que eu acho que tem algo mais além de ser uma responsável pelo instituto, né? Para doar uma casa para a pessoa ficar morando, né? Então ela fez grande história, né? Porque ela era uma Abigail que ela tinha muita força de vontade. Sim. Ela dançava assim, parecia uma força masculina, sabe? Sim. Ela Me fala um pouco dessa ideia assim do arte de rua estar em outras zonas, em outros espaços para além da zona norte, da sede, mas está na zona oeste, Planalto, em outros... Qual foi a ideia, de que foi essa ideia? Muito boa essa e por qual motivo, né? Sim. Assim, como a gente já tinha, né, experiências que esse grupo ele ajudou muito na vida de outras pessoas. Se a gente for falar dos resultados aqui de alunos que hoje chegaram à universidade, que hoje são formados, moldaram o caráter das muitos hoje pessoas. Estão fora dos estados, do nosso estado, e alguns até com contato já exterior, né? A gente levou muito mais além daquela coisa que se diz, né? Que a escola não é responsável por educar, é para dar conhecimento, mas a gente quis ir mais além do conhecimento. A gente realmente se sensibilizou ao ponto da gente também educar como se fossem os pais desses alunos. Então, é difícil você estar dentro de uma dificuldade e você saber que pode ajudar e você negligenciar isso. Então, quando a gente via pessoas, alunos capacitados, já tinha 3 anos, 5 anos dentro do projeto, e que já desempenhava ali trabalhos, né, como coordenadores. Então, o que a gente fazia? Eu pegava esse aluno, eu fazia alguns encontros com eles e dava umas dicas, né, umas aulas de como funcionava o grupo, de como tinha que trabalhar com tal público, né? E aí era como se fosse uma formação básica para esses alunos. Aí a gente já elegia eles como coordenadores. Sim. E aí essas pessoas elas ficavam responsáveis já para o grupo abrir uma sede e deixar ela como responsável. Como na época a gente tinha muitos contatos com conselhos comunitários, professores, diretores, né? E o grupo foi difundindo isso, né? Se apresentando em escolas, fazendo palestras. Então todo mundo conhecia e conhece o arte de rua, né? No meio dessas palestras, dessas apresentações, o grupo teve muitos alunos, o grupo chegou a 132 componentes. Nessas sedes todas que a gente fazia encontrões, batalhas só com os alunos para estimular. Então, a gente pegava essas pessoas... Promovia encontro entre essas sedes, onde acontecia normalmente na sede matriz. 2 ônibus, pegava esse pessoal nesses 2 ônibus. Quais eram as outras sedes do Arte de Rua, onde ficavam? Pronto, então a gente foi difundindo o projeto, né? Então chegou um período que o grupo ele tinha 7 comunidades. 7? Vamos ver se eu lembro aqui essas 7. Né? Vale Dourado, Aliança, lá eu acho que é Jardim Brasil, a gente tinha como Jardim Brasil, Parque dos Coqueiros, Planalto, Eu fui de Planalto. Planalto, aonde mais, meu Deus? Faltam 2. Faltam 2, eu tenho que lembrar. Planalto, poxa. Não me recordo. Mas eu acredito que era no máximo, eu acho que não era 7, mas era 6. Era 6. Só que falta uma que eu não me lembro. Ah não, porque eu lembrei. Porque no Aliança. Lembrei. Jardim Progresso é o 6º. E o 7, né, que no Aliança era em 2 lugares. Entendi. No Aliança era em 2 lugares. Dois lugares. 2 lugares. Todas tinham gente treinando. Um próximo a Boa Sorte e o outro na José Luiz da Silva. E todos tinham o
seu espaço e era coordenador. Isso já era em que ano, mais ou menos, assim, quando teve... Olha, essas 7 sedes já era 2010. 2010. Em 2010 a gente já estava com essas 7. Sim. Aí depois, né, com o tempo, os alunos iam crescendo, se profissionalizando. Aham. Aí tinham que assumir seus trabalhos, seus compromissos, né, não ia tendo o mesmo tempo. Então a gente ia, infelizmente, fechando essas sedes e pedindo para aquelas pessoas que morassem mais próximo de uma que se deslocasse até lá. Sim. Mas na época muitos eram de menores, muitos pais não concediam, né? Sim, sim. E aí depois chegou um tempo que eu também comecei a fazer o curso de educação física, né? Então eu não tinha mais esse tempo, porque na época, tipo assim, eu tirava sábado e domingo, isso acontecia mais no sábado e domingo, né? Já avisando assim, quem trabalhar meio de semana, então tem tempo para se dedicar sábado e domingo. Aí eu, na época, tinha uma moto, então aquelas sedes que eu sabia que tinha algum problema, eu já ia, visitava, passava 30 minutos, ia para outra, então fazia meio que uma visita em quase todas nesse dia, né? Sábado e domingo. E era mais pela manhã, eu botava sempre o horário da manhã, porque à tarde eu já ia me dedicar à matriz, né? Que a gente chama de matriz até hoje, que era ali no Conselho Comunitário de Maturado. Sim. E aí depois disso a gente ficou com a do Planalto, a gente ficou com a do Aliança, só com uma, e a gente ficou com a do Vale Dourado, a gente ficou com 3, né? Depois que foi reduzindo, né? E hoje nós estamos aqui com essa, né? Nesse lugar, né? Provisório. Sim. E aí a gente tá para abrir uma lá no Igapó, que é o Cidade do Sol, né? Sim. A gente tá para abrir o próximo mês uma no Igapó, mas tipo, a gente quer ter no máximo 2 ou 3. Sim. Porque assim, o nosso tempo hoje é muito corrido, sabe? Então, só para você ter uma ideia, meio de semana, o único tempo que tem para se dedicar é nas segundas. A gente que tirou a segunda para se dedicar. Aí nossos treinos hoje se resumem em sábado, domingo e segunda. Sim. Porque meio de semana, apesar da gente treinar na segunda, mas a gente gostaria de ter uma quinta-feira, para não ficar uma coisa assim tão distante, né? Porque você treina 3 dias, poderia muito bem fracionar, né? Ficar dias dividido para descansar mais um pouco, a mente. Mas é o que temos hoje, né? Legal. Tanto quando a gente montar esse do Igapó, a gente vai ter que tirar um dia daqui, né? A gente vai ficar lá no sábado e aqui vai ficar domingo e segunda. Ah, legal. A gente já está se encaminhando para 1 hora, né, de entrevista, assim, para se estender mais. Claro, tem muita coisa, muita memória, né, muita coisa. A gente qualquer coisa pode marcar outro momento também, se precisar, certo? Mas eu gostaria, desculpa interromper, Não, vou dar. eu gostaria de pelo menos destacar um pouco mais atrás. Sim. Em relação ao estilo de dança, né, que é break. Sim. Eu acho que eu não posso deixar de falar isso, porque para que a gente possa entender como foi difícil começar, né? Fica à vontade, viu? Não acabou não, a entrevista é sua. Então na época eu percebia, né, e via que os pais eles tinham muita resistência em liberar os seus filhos para participar desse projeto. Porque eles acreditavam, né, como é a cultura, aqui é a cultura do forró que predomina, né? Sim. Então eles acreditavam que esse estilo de dança era dança de marginal, eu não digo nem de vagabundo, né? Vagabundo é quem tem o que fazer, mas tipo era de dança de marginal, que usava drogas, que cometia crimes, né? Era uma dança. Teve até um pai que chegou pra mim, mas como é que é essa dança? Me explica aí. É brigando na rua? Aí eu disse, não senhor, deixa eu explicar. Essa dança, ela é uma dança de movimentos, parecido um pouco com a... Eu até citei a capoeira, né? Porque na época já tinha vários grupos de capoeira, então ele tem referência. Capoeira então eu conheço. Então eu disse, olha, como é que se fosse capoeira, só que um pouco mais avançado, mais diferente dos movimentos.
Então não é brigando na rua, a gente sempre treina em espaço fechado, a gente trabalha essa parte educativa, a gente faz com que os alunos anualmente eles sejam aprovados na escola, a gente cobra de vocês a nota, né, escolar, né, se realmente o aluno passou ou não. É tanto que antigamente a gente pediu o histórico, né? Os alunos traziam o histórico, os pais vinham, davam o histórico. Teve até duas alunas que elas ficaram um tempo afastadas do grupo, né? Eu lembro, eu sei quem. As duas, né? Não vamos falar o nome aqui, mas elas ficaram um tempo afastadas, né? E depois quando essas meninas, elas ficaram tipo só um tempinho, né? Porque era 6 meses. Aí tipo eu disse assim, olha, vocês vão ficar só tantos treinos sem ensaiar. Ou eu não me lembro se realmente eu deixei elas permanecer, mas que elas tinham que tirar tal nota na escola. Eu digo, olha, você tem que tirar acima de 7. Então não é mais 6. Vocês têm que tirar mais ou menos 8,5, 8. Então não era só bater lá a meta, né? Então foi uma época muito difícil em que eu realmente me colocava no meio do risco, né? Eu me lembro até hoje de um pai, costumo dizer que quanto mais baixinho, mais valente, né? Ele era um baixinho, né? Era o pai do Gerciano, né? Que até hoje ele está na CRIO. Né? E aí ele entrou no grupo, né? Só que como ele já estava quase de maior, então a gente pelo menos pedia que os pais viessem para autorizar, né? Aí quando foi um dia, o pai dele veio, aí já veio meio assim, eu vou para quebrar esse cara, eu vou para dizer que meu filho é da casa para a escola. Eu sei que nessa época era lá na Asbav, e eu ia de van, recebeu ele, né? E ele já chegou muito eufórico, falando muito alto, né? Digo, olha, eu vim aqui porque meu filho não é vagabundo, não é marginal, meu filho lá em casa é assim, é da casa para a escola, da escola para casa, e eu não concordo com essa dança aqui, vocês estão fazendo uma coisa aí que... vocês estão fazendo uma coisa aqui que eu acho errado, isso aqui não dá futuro para ninguém, e meu filho não vai se meter numa coisa dessa. Eu sei que eu comecei o Edivan, ele desistiu de conversar, né? Viu lá aquela coisa, saiu, aí ele sempre peito aberto, mão aberta. Eu digo, esse cara vai já me dar uma rasteira aqui ou uma tapa de mão aberta, uma tapa de mão cheia, como se diz, né? Eu sei que ele gritou, chegou um momento que ele cansou, eu disse, agora é a minha vez. Ele já cansou, eu comecei a explicar, né? Ó, o projeto aqui, ó, ele funciona dessa forma, é um trabalho de prevenção às drogas, a gente acompanha, né, essa educação familiar, a gente acompanha esse conhecimento na escola, saber se o aluno passou, se está tirando boas notas, se está ruim ou bom em casa, né, nas atividades, né, se realmente está dando trabalho aos pais. Então a gente trabalha realmente não só em consonância com a escola, mas também com a educação familiar. Se tiver algum problema, você pode vir aqui falar com o seu filho, a gente vai tentar, junto a você, trabalhar nessa educação. Né? Aí eu sei que acalmou-se, né? A gente começou a conversar de forma mais amigável, né? E aí, hoje, se você perguntar ele quem é Luciano, ele vai dizer, olha, Luciano é um homem, viu? Luciano é um cara que eu admiro. Da mesma forma eu com ele também, né? Então, legal. É importante falar isso, né? Para ver o quanto é importante você acreditar em algo e mesmo você correndo risco, você não deixar de fazer aquilo que você acredita, né? Porque se naquela época a gente se desmotivasse, o primeiro grito ou ameaça que sofresse, você deixar de fazer lado, isso, né? Então você tem que realmente se colocar no risco, você tem que realmente colocar a tua vida em jogo, porque você acredita em algo maior, né? Que é realmente a formação de caráter, é realmente você fazer algo pelo teu próximo, entendeu? Você sabe que a gente que faz alguma graduação e tal, tem aquela responsabilidade social de passar o conhecimento, né? É algo que a gente tem como responsabilidade, né? Professor, independente da área, a gente é professor, tem essa missão, né? Exatamente. Aquela hora eu ia perguntar uma coisa que eu acho que é muito importante, assim, que
posso estar muito enganado, mas acho que o Arte de Rua é o único grupo que buscou, não sei se ainda, eu lembro que tem um tempo dessa questão da formalização, de ter o CNPJ, não sei se se concretizou ou não, mas a busca por si só ela já é muito importante, porque o Arte de Rua tinha sabia da importância disso. E como é assim, para você, como foi essa questão, por que essa questão é importante para vocês? Sim, olha só, Associação do Arte de Rua. isso, é porque assim, a gente sempre dependeu muito das pessoas, né, no sentido de receber ajuda financeira, né, capital mesmo. E a gente era muito ligado, infelizmente, era muito ligado à política, mesmo sem envolver no arte de rua, mas era tipo assim, vai ter uma reunião aqui, comunitária, vou precisar que vocês consigam tantas pessoas. Então a gente trabalhava meio que fazendo com que a gente recebia um figurino, alguma coisa, e eles entregavam, e nós entregávamos a eles, tipo, vai ter uma caminhada hoje, seja com fins políticos, fins comunitários, então a gente, de um certo modo, fazia uma troca, né? Mas era uma troca que a gente não receberia nada, né? A gente só de um certo modo, tinha essa parte de apadrinhamento. O professor Luiz Machado, ele ajudou muito a gente, com figurino, com passagem, com viagem. Era uma troca. Então a gente não recebia dinheiro, mas era uma troca. Estou com vocês, vou dar figurino anual, ele dava um figurino novo, camisa de passeio, camisa de figurino. Então, a partir daí a gente viu a necessidade de um certo modo, desconectar um pouco disso e a gente tentar ser mais, digamos assim, autônomo, né? Só que nesse meio termo, né, como até hoje, a gente contribui muito com o dinheiro do nosso bolso, né? Seja para eventos, seja uma pessoa que está precisando dar passagem para vir para o treino. A gente, de um certo modo, gosta tanto disso que é igual o time de futebol, né? Ele gosta tanto de futebol que às vezes ele compra a bola, ele compra a camisa do time, né? Ele paga para o jogador jogar para o time dele. Então é mais ou menos assim. Aí a gente fez uma diretoria, né? E no caso 12 pessoas, mas infelizmente a gente não tirou esse CNPJ ainda, a gente tem a documentação, toda aprovada em cartório, né? Inclusive tem que colocar em dias, fazer uma nova diretoria. Mas infelizmente a gente sempre confiou em pessoas que nos decepcionaram. A gente botava a documentação, né? Teve um até que disse, olha, tá tudo pronto, não sei o que, o CNPJ de vocês vai sair, já eu entreguei a documentação. Aí eu sei que teve uma vez que houve um problema e o prédio que a gente estava, então tinha um problema com a censura. Então eles, de um certo modo, parece que, não sei como é que eles tramitam. Aí não tinha como liberar essa documentação, CNPJ. E aí eu já cheguei a pagar contador, né, isso, aquilo, mas não sei o que aconteceu. Eu acho que como a gente colocava sempre no meio assim, vamos entregar esse vereador que quer nos ajudar, é meio que, vamos deixar isso aqui parado, como se quisesse sempre deixar você dependente deles. Entendi. Então hoje nós temos essa documentação em cartório, não temos CNPJ ainda, mas a gente está avaliando, né? Se a gente tira esse CNPJ ou faz um MEI, que hoje é muito mais fácil, né? Sim. Porque você tirar uma documentação dessa, hoje a gente não tem componentes suficientes de maiores para montar uma diretoria de 12 pessoas. Sim. E é interessante que seja montado por professores e alunos. Porque está convivendo aqui, né? Vai ter um estatuto, né? Tem todo um... Não, a gente tem todo o estatuto, né? Tudo pronto, tudo aprovado pelo cartório, tudo. Apenas só falta essa questão do CNPJ, decidir se vamos tirar. É tanto que lá no Igapó, essa pessoa que a gente está tendo contato com ela já nos disse que pode fazer uma avaliação dessa parte jurídica se hoje é mais importante o arte de rua ter um CNPJ ou ter um MEI. Então eu acredito que deste ano para o outro a gente vai se formalizar. Ou com o MEI ou com o CNPJ. É porque no Brasil tudo é tão burocrático que talvez falte informação para nós, né? Sim, também. O nosso medo é assim, a gente vai montar
um grupo como uma ONG, ou uma associação, ou um grupo cultural, e depois será que a gente vai ter problema na justiça, Sim. entendeu? Documentação, essa parte financeira, então, porque mesmo que não entre nada aqui, por exemplo, você tem que declarar que não entrou nada, né? Então talvez seja mais essa questão de ignorância da nossa parte, se libertar desse medo, né? Para que a gente realmente possa avançar. Então a gente chegando lá no Igapó, esse novo contato, e tem essa pessoa, né, que vai nos encaminhar para o contador da associação lá do conselho e vai nos esclarecer. Ele vai chegar e nos dizer, olha, é melhor você ter o CNPJ ou o MEI, para daí de fato a gente realmente começar a ter mais oportunidades, né? A gente sabe que hoje em dia tem a Lei Rouanet, né, entre outras, que você pode, inclusive nós temos, graças a Deus, um dinheiro, né, em conta que a gente passou no edital agora. Legal. Nós temos já uma quantia, né, guardada para fazer um evento daqui para dezembro, né? Que legal. Então, a gente já tentou outros projetos, como aquela lei de Jaú Maranhão, só que a lei de Jaú Maranhão tem aquela coisa, né? Você tem que ir para o empresário para captar esse Exatamente. recurso, né? Diferente. É isenção fiscal, né? Isenção fiscal. Então, tem um- A gente chegou até Foram ser aprovados? aprovado uma vez. Aí a gente tentou, junto à Guanabara, foi o único que disponibilizou e nos ajudar, porque por mais que tenha isenção fiscal, você bate na porta dos empresários, mas não tem esse esclarecimento. Exatamente. Que ainda tem que. O A empresário empresa não tem está que. esclarecido, né, a Exatamente. respeito disso, ele acha que vai estar tirando do bolso dele. Então, foi a única que entendeu, que aceitou, mas teve um porém. Ele estava com inadimplência com a prefeitura na época. Aí por isso não pôde custear. Mas que legal que vocês já acessaram. Já acessaram. já Porque foi o aprovado. difícil é não conseguir acessar o trâmite. Isso. Né? Então. Digamos que a legal. gente chegou lá, bateu na trave, né? Só que exatamente. não fez o gol. Mas Que legal. a gente tá aí na luta, né? Bom, Vamos tá certo. continuar Vai correndo, sair. beleza? Ok, por enquanto? Ok, joia, obrigado, Massa, hein? Luciano.